vamos considerar uma função f holomorfa. Pela fórmula de Cauchy, se considerarmos uma circunferência de raio r em volta do ponto A, este integral dá-nos o valor da função nesse ponto. Ora, aqui podemos considerar uma parametrização com z menos a igual a r exponencial de θi, o θ a ir de 0 a 2π, e, portanto, dz é igual a r i exponencial de θi dθ. E substituindo isto lá em cima, vamos constatar que aquele integral simplifica para algo assim. Portanto, onde temos f de z, vamos passar a ter f de a mais r exponencial de θi. Aqui não há grande diferença. O z menos a fica r exponencial de θi. O dθ, ou antes o dz, vai ficar r i exponencial de θi dθ. A vantagem disto é que tudo isto vai cancelar r exponencial de θi, r exponencial de θi, e ainda este i. Portanto, isto e tudo isto cancelam. Conclusão, o valor da função no ponto A é a média dos valores da função ao longo dos pontos da circunferência. O θ vai de 0 a 2π. Portanto, isto é conhecido como o princípio da média. O valor da função holomorfa num ponto é igual à média dos valores ao longo de circunferências centradas nesse ponto, assumindo, claro, que todo o espaço entre o ponto e a circunferência está incluído na região onde a função é holomorfa. Bom, mas isto tem uma consequência interessante. Se o valor da função é a média destes valores, isso quer dizer que o módulo do valor da função é menor ou igual ao máximo dos módulos destes valores. Porque se o módulo deste fosse maior que os máximos daqueles todos, não podia ser a média. Isto é menor ou igual ao máximo para pontos ao longo da circunferência do módulo de f de z. Mas, se por acaso o módulo neste ponto for igual ao máximo do módulo ao longo da circunferência, como o módulo de f é uma função contínua ao longo da circunferência, se em algum ponto o valor do módulo fosse mais pequeno, portanto, havia pontos onde era igual ao valor da função, em todos eles era menor ou igual ao valor da função, mas há mesmo uma região inteira onde o valor é menor. Então, nesse caso, seria impossível termos esta média. Portanto, o valor médio não pode ser igual ao valor do máximo, exceto se o valor for constante. A única forma de não ter contradição, no caso de termos uma igualdade, é se tivermos uma igualdade, então o módulo é constante ao longo de todos os pontos da circunferência. De facto, não só isso, mas se tivermos uma igualdade, então não só o módulo tem que ser constante, mas a direção tem que ser a mesma em todos os pontos da circunferência. Porque se não fosse, eles compensavam-se uns aos outros. Portanto, neste caso, a conclusão é que o valor da função no ponto é igual ao valor em todos os pontos na circunferência. Vamos então considerar a seguinte situação. Temos um conjunto aberto e vamos supor que é conexo por arcos e vamos mostrar que se tivermos uma função holomorfa cujo módulo máximo ocorre num ponto interior, então a função é constante. A forma como vamos fazer isto é, vamos mostrar que em qualquer outro ponto a função tem o mesmo valor. Por exemplo, se tivermos aqui este ponto, como o conjunto é conexo por arcos, vamos conseguir fazer um caminho que vai de um ponto ao outro. E como o conjunto é aberto, conseguimos ter uma margem mínima de segurança à volta do caminho. E, portanto, usando essa margem mínima, vamos fazer discos que cobrem o caminho de uma ponta à outra.
E agora vamos olhar para o que se passa num disco. O que se passa num disco é o seguinte. No centro, o ponto de onde partimos, já dissemos, porque esse é o nosso ponto de partida, que o módulo da função toma o valor máximo que tem em todo lado. E, portanto, se toma o valor máximo, pelo que acabámos de ver há pouco, em qualquer circunferência centrada nesse ponto, todos os valores são iguais aos desse ponto. E, portanto, todas estas circunferências dentro do primeiro disco são pontos onde a função tem o mesmo valor que naquele centro. Conclusão, no primeiro disco, a função é constante. Então o que fazemos é, vamos considerar o dobro dos discos que tínhamos originalmente, de forma a garantir que o centro de cada disco consecutivo fica dentro do disco anterior. Portanto, estamos a dizer que para o próximo disco queremos que o centro esteja aqui. E fazemos um disco centrado naquele ponto. Ora, como no disco original a função era constante e o valor que tinha era o valor máximo do módulo, este ponto continua a ter o valor máximo do módulo e está dentro deste disco e, portanto, podemos dizer que em todas estas circunferências centradas neste ponto, o valor também é constante. E ao fazermos isso, vamos fazendo disco a disco, vamos mostrando que o valor é constante. E o valor é constante, é constante, é constante, até chegarmos ao último disco e concluímos que o valor no último disco é igual ao valor original. E como conseguimos fazer isto para qualquer outro ponto dentro do conjunto, porque o conjunto era conexo por arcos, então em qualquer outro ponto o valor da função é o mesmo. Conclusão, princípio do módulo máximo. Se tivermos uma função holomorfa num conjunto aberto, conexo por arcos, para podermos fazer esta ligação de uns pontos para os outros, e se num ponto no interior do conjunto a função tem módulo máximo, então a função é constante.